Vamos esperar um pouquinho, só o pessoal entrar. Ah, positivo e aí, tá enrolado aí mesmo? Nossa, coitado do de sexta-feira. Que dó. O pessoal mandou um bingo pra mim, se estrepou. Ai, que frio da pega! Ai, meu Deus do céu. Ai, não dei brilho das mães, tá meu pai? Quem abria comigo pra preocupar? Pessoal, vou pedir, por favor, não escreva nada. Oi, bom dia, tudo bem? Não pegou o telefone, não? Fica olhando para isso, né? Mensagem? Perdeu o número? Foi? Perdeu o endereço da minha casa também? Foi? Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre, tá? Então, nós vamos começar a apostila 2 agora. Nós vamos lá no módulo 5 de visibilidade. Então, peguem todo mundo a apostila aí na página 3. Pega a apostila, coloca do ladinho para vocês irem acompanhando a explicação, tá bom? Outra coisa que eu vou pedir para vocês, eu vou explicando. Se tiver alguma dúvida, aí vocês abram o microfone e perguntam, tudo bem? Eu vou explicar, daí eu vou pedir para vocês, quem tiver dúvida, abrir o microfone e perguntar. Daí depois fecha. Então, vamos começar a nossa aulinha, para não perder tempo. Então, vamos lá. Divisibilidade. Então, vamos lá. O módulo 5, na página 3. Paridade de um número natural. Então, vamos lá. Já conhecemos números naturais. E o conjunto que representa é formado de números pares e números ímpares. Agora, nós vamos classificá-los quanto aos pontos em comum, tá? Então, vamos ver aqui, começando com as suas experiências, ó. A vovó Inês recebeu em sua casa seus 2 netinhos. Ela pegou um pacote de bala e disse para que se dividissem entre si, com as condições de que ficasse com a mesma quantidade de balas com os netinhos, porque os netinhos são pequenos, ela orientou para que separassem os doces em montinhos de 2 em 2 unidades. Agora está pedindo para vocês ajudarem os netinhos a se organizarem. Então, vamos lá. No primeiro, ele fala assim, suponha que o pacote de balas tenha 10 unidades. Então, vocês terão que separar as balas em montinhos de 2 em 2 unidades e representá-lo, a separação por meio de desenho. Então, olha o que foi feito aqui, ó. Então, o que foi feito? Ela pegou as 10 balas e separou em montinhos de 2 em 2, ó. 2 balas, 2 balas, 2 balas, 2 balas, 2 balas. 2, 4, 6, 8, 10 balas. Então, eu consegui montar aqui em montinhos de 2 em 2 balas. Aqui está falando assim, ó, preencha o esquema a seguir, representados pelas quantidades de bala que cada neto recebeu. Então, vamos ver. Se eu tenho 2 netos e eu tinha 10 balas, eu posso dar 10 balinhas, 5 balinhas para cada um e vai me restar alguma coisa? Não, por quê? Porque o número 10 é um número par. Então, ele é divisor de 2. Vai dar uma divisão exata. Então, vai dar 5 balinhas para cada um e não vai restar nada.
Olha aqui, ó. Sobrou alguma bala ou eles conseguiram reparti-lo igualmente? Não sobrou nenhuma, porque eu acabei de falar. O 10 é um número par, e o número par, ele vai dar sempre 0 quando eu dividir por 2. Tudo bem? Agora, vamos ver o 2 aqui, ó. Suponha que o pacote agora tenha 11 balas. Pessoal, 11 é um número ímpar. Número ímpar, dá para ter divisão exata por 2? Não, vai sempre restar 1 no final. Ó, então aqui ele está falando assim, ó, separe as balas em montinhos de 2 em 2 unidades e representa a separação por meio de desenho no quadro. Olha aqui o que foi feito aqui, ó. Ele separou as balinhas. Pessoal, presta atenção na tela, depois vocês fazem. Olha, de 2 em 2, separou 2, 2, 2, 2 e sobrou uma no final. Por que vai sobrar uma? Porque o 11 é um número ímpar. E número ímpar, quando dividido por 2, vai restar sempre 1 no final. Tudo bem? Então, aqui, nesse caso, eles vão receber 5 balinhas cada um e vai restar uma balinha no final. Então, ó, preenche o esquema a seguir. Então, eu tinha 11 balas, vou dividir, ó, 5 para cada netinho e no final vai me sobrar apenas uma bala. Então, sobrou alguma bala ou eles conseguiram reparti-la igualmente? Nesse caso, sobrou uma bala. Tudo bem? Entendido até aqui? Alguém com dúvida? Só perguntar. Não? Então, vamos lá para exploração e descoberta. Números pares e números ímpares. Os números pares, eles são definidos pelos números múltiplos de 2, ou seja, os números que tem na tabuada do 2. Eu tenho 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 e assim sucessivamente. Todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são chamados de números pares. Já definimos anteriormente que pares são unidades que podem ser agrupadas de 2 em 2, que foi o caso da balinha. Eu tinha 10, eu agrupei de 2 em 2, deu 5 grupinhos de 2 balinhas. Já não, os ímpares são unidades que, quando nós separamos de 2 em 2, vai ser entre sobrar 1, que é o caso de 11 balinhas que a gente fez lá. Agrupamos de 2 em 2 e sobrou uma balinha no final, certo? Então, vamos lá, continuando. Já sabemos que os números naturais, eles são formados pelos números que utilizamos para fazer contagem. Eles formam o primeiro conjunto utilizado pelo ser humano para enumerar objetos. 1, 7, 29 são exemplos de números naturais. O conjunto dos números naturais inicia-se com o número 0 e não possui o último termo. Por exemplo, os números naturais, vamos relembrar. Ele começa no 0 e vai até o infinito positivo. Começa lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 mil, 5 mil, 1 milhão, 1 quilhão. Não tem o último termo, é infinitamente os números naturais positivos, certo? Então, vamos ver esses exemplos aqui, ó. Vamos provar. Vamos provar. Se multiplicarmos todos os números naturais por 2, temos o conjunto dos números pares. Os números naturais que são pares são denominados ímpares. Vamos organizar os algarismos em conjunto, separando-os de 2 em 2 unidades. E observe. Olhem aqui. Aqui nós pegamos um número par e um número ímpar. Um número par e um número ímpar. Um par e um ímpar. Vamos analisar os dois, começando pelo 0 e 1. 0. 0 eu consigo dividir em 2 grupinhos de 0 e não sobrar nenhum. O 1 eu não consigo separar em grupinhos. Eu vou ter 2 grupos de 0 e vai me sobrar 1, porque ele é ímpar. Olha aqui embaixo, eu tenho 4, que é um número par. Eu posso separar em grupinhos de 2 em 2, ó. Sobrou nada. 2 e 2 dá 4, não vai me sobrar nada. O 5, eu consigo separar em grupinhos de 2, mas vai me sobrar 1. Por quê? Porque o 5 é um número ímpar, e todo número ímpar vai sobrar sempre 1. Olha aqui do ladinho, eu tenho o 2 e o 3. O 2 eu posso separar em grupinhos de 1 em 1. O 3 eu vou separar grupinhos de 1 em 1 e vai sobrar 1 no final. O 6 eu posso formar em grupinho de 3 em 3.
O 7, eu posso formar grupos de 3 em 3 e vai sobrar 1. Agora, olha esse aqui. Eu tenho o 8 e o 9. O 8 eu posso formar grupos de 4 em 4 e não vai me sobrar nada, porque ele é par. E o 9 eu posso formar grupinhos de 4 em 4 e vai sobrar 1, porque ele é um número ímpar, certo? Então, portanto, observamos que os números 0, 2, 4, 6, 8, quando separados de 2 em 2 unidades, não apresentou nenhuma sobra. Por isso, nós denominamos eles pares. Já os números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, quando nós separamos de 2 em 2 unidades, apresenta sobra de uma unidade. Por isso, são denominados ímpares, certo? É aquilo que eu falei. Agora, a partir da definição e dos outros exemplos, vejamos como classificar os números 13, 20, 31 e 44, em pares ou ímpares, ou seja, quais deles podemos dividir em duas partes iguais sem sobrar nenhuma unidade, e quais delas podemos separar em duas partes iguais e terão sobra 1. Como a gente já viu acima, basta a gente saber se o número for par, não vai sobrar nada. Se o número for ímpar, sempre vai sobrar 1. Olha lá, o 20 é par. Eu posso fazer 2 conjuntinhos de 10 e representá-lo por 2 vezes 10, que é 20. Olha o 44. Eu posso fazer 2 grupinhos de 22, que é a metade, e fazer 2 vezes 22 dá 44. O número 13. Eu posso juntar 2 grupinhos de 6, que dá 12, mais o 1 que sobrou, vai dar 13. O número 31, eu posso fazer 2 grupinhos de 15 e vai sobrar 1. 2 vezes 15, 30, mais 1, 31. Então, nós podemos perceber que os números pares são 20 e 44, pois quando separados em 2 grupos, não tem sobra de unidade. Na linguagem matemática, nós podemos representar nessa fórmula 2 vezes n. O que significa esse n? Os números naturais. Então, ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Tá vendo que vai dar sempre um número par? Quando eu multiplicar pelo número natural aí, n? E vai dar sempre resto zero. Agora, os números ímpares são o 13 e o 31, pois quando nós separamos em 2 grupos, há sempre a sobra de uma unidade. Na linguagem matemática, a gente representa por 2 vezes o n mais o 1 que sobrou. Tá? Então, por exemplo, aqui se eu multiplicar 2 vezes 1, dá 2, mais 1, 3, que é um número ímpar. Se eu multiplicar por 2, 2 vezes 2, dá 4. 4 mais 1, 5, que é um número ímpar. Tudo bem? Entendido aqui? Assim, os números naturais pares podem ser escritos no formato de múltiplos de 2, ou seja, 2 vezes n. Números naturais ímpares pode ser escrito na forma de 2 vezes n mais 1. O conjunto dos números naturais é a união dos números pares e dos números ímpares. Então, vamos ver. Os pares são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim sucessivamente, certo? Já os ímpares são 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e assim sucessivamente. Quando eu faço a união deles todos, vai dar o conjunto dos números naturais, ó. Começando pelo 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juntei os pares em azul e os ímpares em vermelho e formei o conjunto dos números naturais. Nenhum número é par ou ímpar simultaneamente. O número sempre será par ou ímpar, certo? Então, vamos lá. Paridade entre 2 números naturais. Procurando o significado de paridade, encontramos muitas definições. Entre elas, qualidade e característica do que é par, igualdade, semelhança e similaridade, propriedade de um número sem ser par ou ímpar, que é a paridade. Vamos fazer os exercícios que vocês vão entender melhor isso aqui. Já vimos que um número natural pode ser par ou ímpar e que para classificar qualquer número natural em par ou ímpar, basta verificarmos com qual algarismo ele termina. Então, vamos lembrar que terminado em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é número par. Guardem isso. Então, para determinar a paridade de um número natural, nós devemos classificá-lo em par ou ímpar.
E podemos dizer que, grifem aí na apostilinha de vocês, ó. Um número natural par tem paridade par. Um número natural ímpar tem paridade ímpar. Dois números naturais têm a mesma paridade se ambos forem par e ambos forem ímpares. Dois números naturais têm paridades opostas ou distintas se um for par e o outro for ímpar. Nos exemplos aqui vocês vão entender, ó. Então vamos lá. Para sabermos se dois ou mais números possuem a mesma paridade, nós devemos analisar quais dos critérios citados acima são contemplados. Por exemplo, o número 1.324.689 e 288.001 possuem a mesma paridade, pois os dois são ímpares. O primeiro termina em 9 e o segundo termina em 1. Então, observem aqui, ó, peguei o primeiro número, ele termina em 9. 9 é número ímpar, certo? Agora, o segundo número, ele termina em 1. 1 é número ímpar. Então, eles têm paridades ímpares. Isso significa que eles têm a mesma paridade. Os dois são ímpares. Agora, observe esse segundo aqui, ó, os números 16 e 22. Eles possuem a mesma paridade? Ambos são pares, pois terminam em 6 e 2. Observem que o 16 terminado em 6, o 22 terminado em 2. O 16 é par e o 22 é par. Portanto, eles têm a mesma paridade par. Tudo bem? Agora, observem esses números aqui, ó. 165 e 998. Eles não têm a mesma paridade. Por quê? Porque o 165, ele é ímpar. Ele é terminado em 5. E o 998, ele é terminado em número par. Portanto, aqui, ó, ele tem a paridade ímpar e a paridade par. Eles têm paridades distintas, são diferentes. Um é ímpar e o outro é par. Então, para ter a mesma paridade, eles têm que ser ímpar-ímpar ou par-par. Se tiver ímpar-par, são paridades distintas ou opostas. Entendido aqui? Se tiver alguém com dúvida, abre o microfone. Vamos lá, ampliação do saber. Paridade das operações. Através do conceito de paridade, nós podemos observar algumas características chamadas de propriedades. Vamos lá, propriedade 1, paridade da soma. Dois números de mesma paridade resultam em soma par. Dois números de paridades opostas resultam em uma soma ímpar. Paridade 2, paridade do produto. O que é produto, pessoal? É a multiplicação. O produto de dois números naturais será ímpar se os dois números multiplicados forem ímpares. E o produto de dois números será par se ao menos um dos números for par. Vamos ver aqui os exemplos do demonstre seus conhecimentos. Ó. Determine a paridade em cada caso e expresse por meio de um fluxograma o número 1876. Observem aqui que o 1876, ele é um número o quê? Ele é um número par. Ele é terminado em 6. Se ele é terminado em 6, ele é um número par, ele é divisor de 2. Então, basta eu dividir em duas partes para representar no fluxograma. Ó. A metade de 1876 é 938. Então, 938 mais 938 vai dar 1876. Então, eu posso representar com dois conjuntinhos de 938. E aqui no final, ó, 2 vezes 938 vai dar 1876. Logo, ele tem uma paridade par aqui. Ele é um número par, certo? Agora, do ladinho aqui, ó, o número 567. 567 é terminado em 7. 7 é um número ímpar. Então, eu tenho que pensar assim, ó, que número menor 567 é o par? É o 566. Qual que é a metade de 566? É 283. Então, eu vou ter aqui, nesse caso, dois conjuntinhos de 283. E aqui, ó, vai restar 1. Então, eu vou representar agora pelo 2n mais 1. Então, 2 vezes 283, que dá 566, mais 1, 567. Logo, esse aqui é um número ímpar, ou seja, a paridade dele é ímpar. Tudo bem?
Agora, vamos para a letrinha C. O número 981, ele é um número ímpar. Então, eu tenho que pensar, o menor par é 980. Qual é a metade de 980? É 490. Então, aqui eu vou ter, ó, dois conjuntinhos de 490, vai me sobrar 1. Então, eu posso representar por 2 vezes 490 mais 1. Logo, o número é ímpar. Então, quando o número for ímpar, eu vou ter que somar esse 1zinho aqui na hora de representar, que é 1 que me sobrou, na hora que eu dividir, certo? Na questão 2, está falando assim, ó. Verifique se os números a seguir têm a mesma paridade ou paridades opostas. Vamos lá. Eu tenho o número 45 e o número 93. Os dois são ímpares, porque um termina em 5 e o outro termina em 3, certo? Se os dois são ímpares, eles têm a mesma paridade. Lembra que eu falei? Para ter a mesma paridade, eu tenho que ter os dois ímpares, os dois pares. Se for par ou ímpar, são paridades opostas. Agora, vamos ver o exemplo B aqui, ó. 98 e 41. 98, ele é um número par. 41, ele é um número ímpar. Então, eu tenho uma paridade par e uma paridade ímpar. Portanto, eles têm paridades opostas, porque um é par e o outro número é ímpar. Voltando aqui no exercício C, eu tenho o número 850 e 1098. Olha, terminado em 0, terminado em 8. Portanto, os dois são pares. Os dois têm a paridade par. Então, os dois têm a mesma paridade. Certo? Vamos ver o exercício 3. Dona Maria, ela é proprietária de uma bicicletaria. Ela é responsável pela montagem e venda dela. No final do ano passado, percebeu as sobras de 2 lotes de pneu, um com 13 e o outro com 23 unidades. Ela gostaria de reaproveitá-los para as próximas montagens, sem fazer conta. Você saberia responder se é possível montar as bicicletas com essa quantidade de pneu? O que vocês têm que fazer aqui, ó? Pega o 13. O 13 é um número ímpar, certo? Então, você vai fazer 2 montinhos de 6. Vocês vão colocar 2 montinhos de 6. 6 e 6 vai dar 12. Vai restar 1, certo? Aí, com 23, vocês vão fazer 2 montinhos de 11. 11 mais 11, 22. E vai sobrar 1. Se eu somar esses 6 do primeiro montinho com o 11 do segundo, vai dar 17. 17 bicicletas. Só que se eu pegar um que sobrou do 23 e um que sobrou do 13 e juntar, vai dar mais uma bicicleta. Portanto, aqui eu vou conseguir formar 18 bicicletas. Tudo bem? Então, aqui, aí vocês vão ter que fazer no caderno de vocês a separação. Do 13, montinho de 6 sobra 1. E do 23, 2 montinhos de 11, que sobra 1. Oi? Eu não entendi essa questão 3. Então, ela quer saber, ó, ela gostaria de reaproveitá-lo para as próximas montagens, sem fazer conta. Você saberia responder se é possível montar as bicicletas? Então, você vai fazer isso aqui, ó, que a gente viu aqui em cima. Deixa eu voltar aqui, ó. Você vai fazer exatamente isso, ó. Você vai pegar, olha esse número 981 aqui, ó. Você vai pegar o 13, então vai dar montinho de 6 e 6. 6 mais 6 dá 12, vai sobrar uma peça, certo? Aí você vai pegar o 23 e fazer a mesma coisa. Vai dar 2 montinhos de 11. 11 mais 11 dá 22. Vai sobrar uma peça que dá 23, certo? Daí, você vai somar lá, ó, o 6 do primeiro, 12, com o 11, que é o do 23, os montinhos. 11 com 6 dá 17, certo? 17 bicicletas. Só que não tinha sobrado um do 12... um do 13 e um do 26, você juntando esse, dá mais uma bicicleta. Então, você vai ter 18 bicicletas. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora vai ficar de tarefinha 15 para vocês fazerem depois, tá? Depois de terminar a aula. Vamos lá. Critérios de divisibilidade.
A todo momento, nós estamos lidando com os números e com as relações existentes entre elas. Veja os exemplos a seguir da situação abaixo. Fecha o microfone agora, por favor. Tá bom. Ó, o professor diz para João: João, você tem 10 segundos para me responder. Se o número 123.456.890 é divisível por 2. Bom, você acha que o João conseguiria efetuar essa divisão em menos de 10 segundos? Existe alguma forma para ele responder sem precisar fazer a divisão? É fácil saber aqui, não é? Se um número é terminado em 0, ele é um número par. Lembra que eu falei? Se ele é um número par, ele é divisor de 2 exato. Era só saber a regra da divisibilidade. Então, se o número termina em 0, ele é divisor de 2. Ok? O 2. No início do ano, uma papelaria realizará uma grande promoção para vender 3.180 cadernos que estão em estoque. O gerente pretende organizá-los em pacote, de modo que contenham a mesma quantidade de cadernos, sem que hajam sobras, tá? Verifique se é possível separá-los em pacotes de 2, de 5 e de 7 cadernos, sem sobrar nenhum. Bom, então eu preciso primeiro verificar se eu consigo separar de 2 em 2. Vou pegar o 3.180 e dividir por 2 aqui, ó. Então, eu peguei lá, 3.180 dividido por 2, vai dar 1.590 pacotes. Não sobrou nenhum caderno. Então, ele consegue fazer pacotes de 2 em 2. Vai dar 1.590 pacotes. Aí, ele quer saber de 5 em 5. Pego lá o 3.180 e divido por 5. Vai dar 636 pacotes. Ou seja, vou conseguir fazer pacotes de 5 em 5 cadernos, certo? Agora, eu tenho 3.180 e dividir por 7. Deu 454 pacotes e sobrou 2 cadernos. Portanto, de 7 em 7 ele não vai conseguir. Por quê? Porque vai me sobrar 2 cadernos. Tudo bem? Entendido aqui? Então, aqui vocês vão pegar a quantidade de caderno e vão dividir por 2, dividir por 5 e dividir por 7. Se deu o resto 0, significa que ele vai conseguir empacotar. Se deu o resto diferente de 0, significa que não dá para empacotar naquela determinada quantidade. Certo? Então, aqui é possível fazer apenas pacotes de 2 e 5 cadernos. De 7 não será possível porque vai sobrar 2. Ok? Bom, um fazendeiro, ao falecer, ele deixou uma herança de 1.026 hectares de terra para os seus 3 filhos. Na hora de dividir a terra entre os 3, um deles lançou a seguinte interrogação: Irmãos, será possível dividir essa quantidade de terra igualmente entre nós 3? O que você acha que eles responderam? Justifique a sua resposta. Bom, se você tem 1.026 hectares e você tem que dividir entre 3 filhos ou 3 irmãos, você tem que pegar esse número de hectares e dividir por 3. Se der resto 0, significa que eles estão dividindo em partes iguais. Se sobrar algum hectare, significa que não vai dar para ele dividir em partes iguais. Então, vamos lá. Se eu pegar 1.026 e dividir por 3, vai dar 342 hectares para cada um e restou 0. Portanto, eles conseguirão dividir entre os 3 irmãos as partes iguais. Cada um irão receber 342 hectares. Tudo bem esse aqui? Se tiver alguém com dúvida, só perguntar. Vamos lá, exploração e descoberta. Muitas vezes, temos a necessidade de saber de um modo rápido se um número é ou não divisível por outro. Com isso, nós podemos falar dos critérios de divisibilidade, que são as regras que permitem determinar a divisibilidade dos números, sem a necessidade
de efetuar longos processos de divisão. Para sabermos se um número é divisível por outro, nós devemos, portanto, conhecer as regras mais comuns de divisibilidade. Pessoal, isso aqui vocês conseguem saber já de cara só olhando o número. Existem algumas regrinhas que agora nós vamos conhecer elas, tá? O número natural A, ele é divisível por um número natural B não nulo quando a divisão de A por B tem o quociente natural e o resto zero. Vamos, então, conhecer esses critérios de divisibilidade. Então, vamos lá. Quando que um número é divisor de 2? Então, vamos lá. Um número natural, ele é divisível por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6, 8, que a gente já falou lá em cima. Ou seja, quando ele é um número par, ok? Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Desculpa. 136. Ele é divisível por 2, por quê? Porque ele termina em 6. Então, ó, o 6 é um número par, então ele é divisor de 2. Agora, o número 1785, ó, ele é terminado em 5. 5 não é divisível por 2, porque ele é um número ímpar. E número ímpar não é divisor de 2, certo? Agora, divisibilidade por 3. Um número natural, ele é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos, ele é divisível por 3. Vamos ver esse exemplo, ó. 258, ele é divisível por 3 porque a soma dos seus algarismos é divisor de 3. Olha aqui, ele somou 2 mais 5 mais 8, deu 15. 15 é a soma dos algarismos. Então, 15, ele é divisor de 3. Por quê? Porque 3 vezes 5 é 15. 15 dividido por 3 é 5, que é o inverso. Bem, vamos ver aqui a letra B, ó. 5.120, ele não é divisível por 3. Por quê? Porque a soma dos algarismos não é divisível por 3. Vamos lá, somando, ó. 5 mais 1 mais 2 mais 0 vai dar 8. 8 é divisor de 3? 8 está na tabuada do 3? Não, porque 3 vezes 3 é 9. E 3 vezes 2 é 6. O 8 está entre 6 e 9, portanto, ele não é divisor de 3. Se eu pegar o 3 e dividir por 8, vai dar 2 e sobrar 2, certo? Então, ele não é divisor. Agora, divisibilidade por 4. Um número natural é divisor por 4 quando ele terminar em 0, 0, ou os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. 500, ele é divisível por 4 porque termina em 0, 0. 612 é divisível por 4 porque termina em 12, que é divisível por 4. Ou seja, ó, esses dois números finais aqui, ó, eu tenho que olhar. 12. 12 é dividido por 4? É. Então, ele é divisível por 4. Agora, olha o exemplo C. Ele termina em 15. 15 é divisor de 4? Não, porque 4 vezes 4 é 16. E 4 vezes 5 é 20. Já passou de 15. Portanto, se eu pegar 4 e dividir por 3, vai sobrar 15 dividido por 4 dá 3 e sobra 2. Então, não é divisor de 4, certo? Divisor de 5. O número natural é divisor de 5 quando ele terminar apenas em 0 e 5. Por que ele é divisor de 5 apenas quando termina em 0 e 5? Porque são os múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Somente números terminados em 0 e 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. São os múltiplos de 5, certo? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. 2.395. Ele é divisível por 5 porque ele termina em 5. 850, ele é divisível por 5 porque ele termina em 0. Já o 9.634, ó, ele não é divisível por 5 porque ele terminou em 4. 4 é um número par, ele é divisor de 2 apenas. Certo? Então, vamos lá. Divisibilidade por 6. Um número natural, ele é divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Então, se eu olhar para o número e saber
que ele é divisor de 2 e de 3 ao mesmo tempo, isso significa que ele é divisor de 6 também. Porque 2 vezes 3 é 6. E 2 e 3 é múltiplos aí, que dá o 6, certo? Então, vamos lá. O número 132, ele é divisível por 6 porque ele é divisor de 2. Ele é número par. Ele é divisor de 2. E ele também é divisor de 3 porque a soma dos seus algarismos dá 6, ó. Soma aí, ó. 1 mais 3, 4. 1 mais 2, 6. 6 é divisor de 6, de 3. Portanto, se ele for divisor de 2 e de 3 ao mesmo tempo, ele é divisor de 6. Ok? 700, ele não é divisor por 6. Por quê? Embora ele seja um número par, ele é divisor de 2. Mas ele não é divisor de 3. Por quê? Porque na hora que eu somar os algarismos aqui, ó, vai dar 7. E 7 não é múltiplo de 3. Portanto, não é divisor de 3, não será divisor de 6. Ok? Agora, divisibilidade por 8. Um número natural é divisor por 8 quando termina em 0, 0, 0 e os 3 últimos algarismos formaram um número divisível por 8. Quem está com o microfone aberto, Guilherme, fecha, por favor. Então, vamos lá. Quando ele é divisor por 8? Quando ele termina em 0, 0, 0 e os 3 últimos algarismos formam um número divisor por 8. Então, vamos lá. Terminado em 0, 0, 0, significa que ele é divisor de 8. Agora, somando aqui, ó, os 3 últimos algarismos, deu o número 48. O número 48, ele é divisor por 8? Sim. E 6 vezes 8 é 48, certo? Então, ele é divisor. Agora, o 142. 142, ele não termina em 0, 0, e os 3 últimos números formaram o número 142, que por sua vez não é divisor de 8, vai dar resto aí, certo? Então, divisores por 9. O 9 vale a regrinha do 3, porque ele é múltiplo de 3. Então, um número natural é divisível por 9 quando a soma dos valores de seus algarismos é divisível por 9. Então, se eu pegar o número 207, ele é divisível por 9? Sim. Por quê? Porque se eu somar 2 mais 0 mais 7, vai dar 9. 9 dividido por 9 dá 1. Ou seja, 9 vezes 1 é 9. Ok? Então, o número 1225, se eu somar 1 mais 2 mais 2 dá 5, mais 5 dá 10. 10 é múltiplo de 9? Será que ele é divisor, vai dar 0? Não, ó. Se eu pegar 10 e dividir por 9, vai dar 1. 1 vezes 9, 9, vai sobrar 1. Então, portanto, ele não é divisor de 9. Agora, divisibilidade por 10, por 100 e por 1000. Um número é divisível por 10, por 100 e por 1000 quando termina em 0, 0, 0, 0, 0, 0, respectivamente. Olha esse exemplo, 630, ele termina em 0, portanto, ele é divisor de 10. O número 15.600 termina em 00, portanto, ele é divisor de 100. E o número 12.000 termina em 3 zeros, portanto, ele é divisor de 1000, certo? Então, aqui, para ser divisor de 10, terminado em 1 zero. Para ser divisor de 100, terminado em 2 zeros. E para ser divisor de 1000, terminado em 3 zeros. Agora, vamos ver uma curiosidade aqui, ó. Você sabe o que é ano bissexto? Quando o mês de fevereiro tem 29 dias, o ano é chamado de bissexto. Geralmente, o mês de fevereiro ele tem 28 dias. E a cada 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias, que é chamado de ano bissexto. Isso acontece porque o ano tem 365 dias e 6 horas. Estas 6 horas somente são levadas em considerações a cada 4 anos. Ou seja, vamos lá, no primeiro ano passou 6 horas, no segundo ano mais 6 horas, no segundo ano mais 6 horas, no terceiro ano mais 6 horas. Somando esses 4 anos de 6 horas aqui, ó, vai dar um total, ó, 6 vezes 4, 24 horas. 24 horas é um dia. Esse dia aqui, ele é contabilizado a cada 4 anos. Portanto, esse ano que ele é contabilizado aqui é chamado de ano bissexto, que aí o mês de fevereiro, em vez de ter 28 dias, passa a ter 29 dias. Entendido?
Uma curiosidade sobre esses anos bissexto é que serão sempre divisíveis por 4, exceto os terminados em 00, que serão bissextos somente se foram divisíveis por 400. Agora, nós temos aqui, ó, demonstre os seus conhecimentos, que vocês irão fazer aí também de tarefinha. Olha aqui. Dados os números 39, 132, 720, 825, 1260 e 2600, escreva o que são divisíveis por 2. Aqui tá fácil, basta vocês olharem o que são os pares e colocar aqui os números pares que vão ser divisor de 2, terminado em 0, 2, 4, 6, 8, são os números pares. Já o número divisores de 3, vocês vão olhar desses daqui, quais deles têm a soma, que é divisora de 3. Olha aqui, o 39. 3 mais 9 dá 12. 12 é divisor de 3. 1 mais 3 mais 2 dá 6. 6 é divisor de 3. 7 mais 2 dá 9. Mais 0, 9. Então, 9 é divisor de 3. Então, vocês vão pegar esses números aqui e vão distribuir aqui entre os divisores, olhando as regrinhas aí que a gente acabou de ler, certo? No 2, vocês vão escrever o menor número composto por 3 algarismos distintos, diferentes, que seja divisível por 2. Então, vocês vão começar lá no 100. Mas o 00, ele é um número que tem números iguais, então não são distintos. Nesse caso aqui, o número distinto, depois do 100, que é de 3 algarismos, vai ser o 120. Por quê? O 100 seja divisível por 2. Olha lá, ó, 100, depois 102, depois 100, 103, 104. Você tem que ver quais deles vão ser divisível por 2 aí. Aqui é a mesma coisa, ó, escreva o maior número composto de 3 algarismos distintos, diferentes, que seja divisível por 10. Então, vocês vão pensar no número aí que seja o maior divisível por 10. Olha lá, ó, vai ser o 980, né? Agora, a questão 4. Lúcia fez a seguinte charada para sua filha Lívia. Estou pensando em um número que está entre 301 e 311. Que é divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Então, aqui vocês vão pegar todos os números que estão entre 301 até 311. Então, você tem 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 e 310. Vocês têm 9 números aí. Vocês vão ver desses 9 que tem entre esses dois, quais deles são divisíveis por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Ou seja, tem que pegar o que é terminado em 0 e em 5. O que for terminado em 0 e 5 vai ser divisor de 5 e divisor de 2 ao mesmo tempo. Lembra das regrinhas? Para ser divisor de 5 tem que terminar em 0 e 5? Então ficou fácil aí, isso aí. Agora vamos ver a questão 5, ó. O número 1672, ele é divisível por 3? Justifique. Basta você somar os dígitos. Soma lá, 1 mais 6 mais 7 mais 2, que vai dar 16. 16, ele é divisor de 3? Vai dar resto 0? Não, né? Então, vocês têm que justificar aí. Além dessas atividades aqui, vocês farão também a tarefa de exercício. Tudo bem? Tem alguém ainda que está com dúvida aqui em relação a esses exercícios? Tem alguma dúvida sobre a explicação? Se tiver, pode abrir agora o microfone e falar aí. Vamos lá? Quem está com dúvida? Nossa, só tem isso na sala de aluno? Cadê o restante? Pode parar, Carol. Abre o microfone. Caroline? Eu não entendi o número 3. A número 3. Então, vamos voltar lá na número 3. Vamos voltar na número 3. A das meninas? Ou não? Não, escreva do maior número.
Escreva o maior número composto de 3 algarismos distintos, que seja divisível por 10. Então, você vai lá, o maior, tá? Então, vamos lá. Aí você, ó, de 3 algarismos, vai do 100 até o 999, certo? Uhum. Só que aí ele está querendo que você pegue o maior número que seja divisível por 10. Tá? Então, para ser divisível por 10, ele precisa terminar em 0. Ok? Sim. Só que ele está falando aqui, ó, distintos. Olha a palavrinha distinto. Então, eu não poderia colocar o 990. Por quê? Porque 9 e 9 são iguais. Então, para ser diferente, menor do que 9 é o 8. Então, possivelmente, seriam 980. Ah, tá. É divisor de 10 e ele não são iguais, são números distintos, o 9 e o 8. Tudo bem? Uhum. Entendeu? Sim. Tá bom. Mais alguma dúvida? Mais alguém? Professora, Oi. eu não entendi a questão 1 da tarefa 15. Tarefa 15. Vamos lá na tarefa 15. Qual que é a página aí, tarefa 15? 107. Tá. A 1? É, só um só. Ó, a 1, ó, determine a paridade em cada caso por meio de um fluxograma. Você vai pegar o número, ó, 412, é um número par, ok? Então, você vai dividir ele em duas partes iguais. Vai dar 2 conjuntinhos de 206. Como é que você vai representá-lo? 2 vezes 206, que dá 412. Logo, o número é par, ou seja, a paridade dele é par. Certo? E na 2, vocês vão determinar as paridades, se são paridades ímpar, se elas são iguais, se elas são distintas. Tudo bem? Bom, eu vou encerrar a aula aqui, que daqui a pouco vocês têm outra aula, né? Então, essa semana nós vamos ter uma segunda live. Então, vocês façam atividade, que aí a gente vai corrigir. E depois fazer o tópico 5.3 também. Tudo bem? Então, falou. Beijo para todos. Até a próxima aula. Tchau. Tchau, Pro. Para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Sora. Tchau, tchau. Tchau, Sônia.